Futebol mundial, Vini Júnior e Hendrick, os dois vão dar muito o que falar. Como joga o João Gomes protegendo a defesa? Hein? Impressionante. Como ele corre, como ele se multiplica, como ele marca, como ele protege o sistema defensivo, como ele ocupa todos os espaços. Se eu estranhei, também vivi um momento muito interessante depois do final do jogo. A alegria do pai, da mãe do Hendrick, era uma coisa espetacular. Todo mundo ali parabenizando. Quando ele me viu, foi um abraço muito carinhoso, ganhei um beijo, dei um beijo, falamos do menino, ele falou, eu quero que você narre um gol dele numa Copa do Mundo, só se for como eu narrei aqui, né? Sentado aqui na arquibancada. É do menino Hendrick! Faz o primeiro gol com a camisa da seleção brasileira contra a Inglaterra em Wembley, tempo sagrado do futebol mundial. Vini Júnior e Hendrick, os dois vão dar muito o que falar. Do Brasil, Hendrick! Tivemos um primeiro tempo, acho que o Dorival armou bem o time. Ele armou bem o time com o que ele tinha na defesa, o meio-campo com 2 volantes e mais o Paquetá. E na frente, Rafinha aberto de um lado, Vini Júnior do outro e o Rodrigo fazendo às vezes do atacante que chega pelo meio, que vem ajudar o Paquetá aqui na ligação com a bola. Teve muitas chances de gol. A mais clara delas, como o Vinícius, que podia ter tocado no seu do goleiro, driblou, deu um toquinho fraco na bola, o zagueiro tirou em cima da linha, o Paquetá meteu bola na trave, o Rodrigo teve oportunidade também, a Alemanha teve chance de gol? Teve, também teve, então para um lado ou para o outro. Primeiro tempo, qualquer uma das duas equipes, a Inglaterra, não sei onde eu faço a Alemanha, a Inglaterra, por quê? Qualquer uma das duas equipes poderia ter saído na frente no primeiro tempo. No segundo tempo, o time brasileiro melhorou muito. Melhorou bastante. O Vini Júnior passou a se mexer um pouco mais, o Rafinha foi bem agressivo pela direita, e aí as alterações acabaram dando resultado. As alterações que fez o Dorival. Teve as oportunidades de gol, fez o gol o menino Hendrick. Olha só, eu me lembro de ter estado aqui quando o Brasil ganhou de 1-0 da Inglaterra, tornando um time muito famoso, que era a seleção de 82, era gol do Zico. O menino entrou, a felicidade de todo mundo que estava aqui, chegou na jogada junto com o Vini Júnior, fez o gol, colocou o Brasil à frente, importante, vale título? Não vale título, né? Mas o que aconteceu no ano passado, começar um novo ciclo com o Dorival, com uma vitória em cima da Inglaterra, um jogo contra um time grande, fora a Argentina, em eliminatória, que a seleção brasileira não fazia desde a Copa de 2014. Então, depois, o Dorival fechou o time. Tá certo ele, já viu outras oportunidades, que o técnico devia ter fechado mais o time. Ele tirou o Vinícius Júnior, botou o Pablo Maia, outro volante. Ele tirou o Paquetá, botou o Andrés Pereira, mais outro volante aqui atrás. Ele foi mexendo, tirou o Rafinha, botou o Savinho, jogando um pouquinho mais atrás também. Botou o terceiro zagueiro, terminou o jogo com 3 zagueiros, com 4 ou 5 volantes, fechado, trancado. E mesmo assim, a última bola do jogo teria sido o segundo gol brasileiro. O Andrés Pereira saiu muito bem pela direita, meteu o menino Hendrick na cara do gol e o goleiro Pickford acabou salvando a Inglaterra de tomar o segundo gol. Olha, já foi bom demais ganhar da Inglaterra. Foi um espetáculo? Não. Foi uma seleção que se iguala às grandes seleções brasileiras de grande conquista? Não. Mas diria que não poderia ter sido melhor um início de ciclo para uma Copa do Mundo do que aconteceu aqui hoje. Melhor mesmo, só se o Hendrick tivesse feito o segundo gol, saísse daqui como com um nome escrito já na história do futebol, fazendo seus primeiros gols, 2 gols em cima da Inglaterra. Fez um só? Tá bom, tá ótimo. A seleção brasileira ganhou de 1-0. Volto a dizer, não foi um grande espetáculo, mas foi um resultado muito, muito, muito importante. Brasil 1, Inglaterra 0. Piperno, qual foi o maior mérito hoje da seleção brasileira, desse time treinado pelo Dorival Júnior, o primeiro jogo
do Dorival Júnior, Piperno? Eu acho que, do ponto de vista individual, foi uma seleção de muitos jogadores com personalidade. Não sentiram o tamanho do jogo. Isso é fundamental para quem joga em seleção brasileira. Do ponto de vista coletivo, foi uma seleção que procurou fazer o mais simples. No começo, a Inglaterra ela bloqueou as duas beiradas, matava a saída do Brasil. E o Brasil encontrou dificuldade naqueles minutos iniciais por conta disso. Então, a Inglaterra, principalmente do lado direito da defesa do Brasil, esquerdo do ataque inglês, ela travou muito a saída lá com o Danilo e faltava o Brasil também ajustar mais a marcação por aquele lado. Do outro, o Brasil era um time muito faltoso, mas também corrigiu boa parte disso rapidamente. Então, esse tipo de reação rápida também tem muito a ver com o trabalho de campo do técnico. Está lá observando, entendeu a dificuldade do jogo e criou, durante o jogo, soluções para que o Brasil conseguisse sair daquela armadilha que a Inglaterra armou. Inglaterra 0, Brasil 1 em Wembley. José Manuel de Barros, estendo a pergunta para você, que eu acabei de fazer ao nosso Fábio Piperno. Qual o maior mérito da seleção brasileira hoje com o Dorival Júnior para conquistar essa vitória diante da Inglaterra? Um trabalho mais consolidado, né? A gente está falando do Dorival que acabou de chegar e do Southgate, que tem um trabalho aí desde 2016. José Manuel? Concordo com tudo que o Piperno falou, mas assim, uma coisa que me chamou muito a atenção é que eu vi em campo hoje algo que o Dorival Júnior falou na entrevista coletiva de ontem, que havia muita coisa adversa para o jogo de hoje. O Brasil enfrentaria muitas adversidades. Em alguns momentos do jogo iria sofrer. Como no começo do jogo, por exemplo, que a Inglaterra marcava a saída de bola da seleção brasileira e o Brasil enfrentava muitas dificuldades. Mas em nenhum momento o Brasil foi aquele time molão que a gente é acostumado a ver em vários amistosos. O Brasil entrou para jogar hoje contra a Inglaterra com muita humildade e com vontade de jogar bola. Os jogadores, e ele falou, para a gente superar as dificuldades de um jogo com pouco tempo de trabalho, com um time diferente, com muita gente estreando, cada jogador vai ter que dar um pouquinho a mais no jogo de hoje. Vamos ter que correr mais. E o Brasil fez isso. O Brasil foi um time que coletivamente foi bem organizado pelo Dorival, mas também ele incutiu na cabeça desses jogadores, olha, é a chance de vocês. Inclusive, o Bruno Guimarães, ele também comentou, ele falou assim, ó, rapaz, eu esperava, acho que há 4 anos ele foi convocado pela primeira vez pela seleção brasileira, 3 ou 4, ele falou, eu esperava estar muito mais à frente hoje. Claramente ele esperava ser titular da seleção brasileira já há algum tempo. E ele falou, mas não aconteceu, e eu quero fazer isso acontecer. E ele entrou em campo para mostrar a bola. E ele jogou demais, como os outros também. Então, é a atitude dos jogadores da seleção brasileira, de jogarem com vontade, com garra. Às vezes a técnica não funcionava, eles jogavam mesmo com muito entusiasmo. Eu acho que me chamou muita atenção, para não repetir o que o Piperno falou, que eu já concordo, eu falaria desse aspecto. Foi um Brasil que jogou com vontade. O Brasil que começou com o meio de campo Premier League, João Gomes do Wolverhampton, Bruno Guimarães do Newcastle e Lucas Paquetá do West Ham. E um ataque La Liga, um ataque Barcelona e Real Madrid. Rafinha do Barcelona, Vini Júnior e Rodrigo do Real Madrid. Agora, na defesa, estreantes, Beraldo, Fabrício Bruno e Bento. Flávio Prado, o maior mérito aí dessa seleção hoje nessa vitória contra a Inglaterra. Acho que gostei do Brasil por ser o primeiro jogo, não tem assim o entrosamento que a Inglaterra tem, e acho que isso ficou evidente, principalmente no primeiro tempo, que a Inglaterra chegava ao ataque com muita facilidade e o Brasil deixava espaços em campo. Mas qual o maior mérito do Brasil hoje, Flávio Prado? O Brasil sobre reagir nas adversidades iniciais. O jogo começou, a coisa começou brava, a coisa começou feia. Aos poucos o time do Brasil foi se impondo, e aí pesa a vivência internacional, aí pesa o fato de você jogar contra esses caras o tempo inteiro, aquela coisa que a gente fala sempre. É preciso você ter cara experiente. Aí você pega o Paquetá, por exemplo, ele fez um monte de faltas. Fazia falta tudo ali no... Ele começou a bater no Berling. Moleque, sossega o facho aí. Sabe? Aquela coisa da malícia, da malandragem, começou a travar mais a bola, começou a tomar mais cuidado para sair, e aí aparece o Bruno Guimarães,
Quando a bola chega lá na frente no Vinícius, no Rodrigo, eles tentavam o drible, porque eles sabem que aí o Brasil pode fazer uma diferença. Né? No drible, naquele fator que o Brasil pega bem. Então o time teve cabeça fria suficiente para sair da adversidade, para equilibrar o jogo. Para o Brasil não ter jogo seria legal. Mas já que teve, a Inglaterra foi não ter, o que eu digo é travar o jogo e tal. O Brasil optou de forma diferente. Começou a jogar rapidamente os contra-ataques, incomodar a Inglaterra, incomodaram aquele, incomodaram lá. O jogo foi legal pra caramba. Mesmo que fosse um 0-0, teria sido um jogo muito legal. Então acho que o time teve inteligência para sair da adversidade e transformar um jogo que começou temerário para a seleção brasileira numa vitória. E a gente falando dessa seleção brasileira do Dorival Júnior, o que já deu para notar de diferença do Brasil do Diniz, vou colocar também Ramon Menezes, né, para ser justo, desde a saída do Tite, né, Ramon Menezes, depois o Diniz, perdão, desde a saída do Tite, e agora chegando o Dorival Júnior. O que já deu para notar de diferença dessa seleção brasileira, se é que já deu para notar diferença na seleção? Em tão pouco tempo, em apenas um jogo, 90 minutos. Então, primeiro jogo com o Dorival, foi impactante. A fase Ramon, acho que o Piperno falou mais cedo aí. A CBF falou, não interessa, seleção brasileira nesse período não importa. Bota qualquer um aí e foi uma várzea. Foi um erro grotesco por parte da CBF. Essa história de esperar o Ancelotti sem ter a garantia de que ele viria. Todo mundo achei que concordava. Se ele tiver certeza que ele vem, tá garantido, já não pode assinar, mas tá garantido que ele vem, aí ok, pode deixar alguém aí tocando, não sei o quê, que seja o Diniz, mas o cara não veio, não tinha garantia nenhuma. Ou seja, foi uma ilusão e foi um erro grave. Tá rolando essa história aí, o Manchester United de olho no João Gomes, Piperno. Esse trio da seleção brasileira, e dá para notar alguma diferença já, imediata, de Diniz para Dorival Júnior, Piperno? Bom, primeiro que o fato de você contar com o Paquetá já faz bastante diferença em um setor no qual o futebol brasileiro tem notória escassez já há muito tempo. Então o Brasil tem uma série de volantes de altíssimo nível, né? Aliás, o futebol inglês contratou um monte. Mas, em compensação, o Brasil tem poucos criativos, né? E o Paquetá é uma raridade em relação a isso. Outra coisa que passou despercebida de muita gente é uma sacada que o Dorival teve. Você pegar do goleiro ao Bruno Guimarães, quase todo mundo já foi jogador do Dorival em algum momento desses últimos tempos. Por exemplo, os dois zagueiros, um no Flamengo, um no São Paulo. O Bento estava lá no elenco do Atlético Paranaense quando o Dorival foi técnico lá. Da mesma forma que o Bruno Guimarães também era jogador daquele Atlético Paranaense. Danilo ele conhecia já de tempo de Santos e tal. Então, Santos, né? Então o Dorival, na verdade, ele também faz uma opção por jogadores que ele conhece bem, conhece de outros momentos e tal. Então é aquele cara que sabe que, como ele trabalha, assim, veja, Fabrício, Bruno e o Beraldo, ele tá falando de um zagueiro. João Gomes não estava, trabalhou com ele no Flamengo. Enfim, o João Gomes, então, mais um. do goleiro aos dois volantes, eu acho que só o Wendel, lateral esquerdo, não trabalhou com o Dorival. Todo mundo, o resto do Dorival já trabalhou em clube, conhecia os caras. Que o Wendel, às vezes, quem é esse Wendel? Esse Wendel, ele era do Irati, quando o Irati fez parceria com o Londrina, ele foi pro Londrina. Dali ele teve uma passagem rápida no Paraná, voltou pro Londrina e foi pro Grêmio. Aí do Grêmio ele iniciou essa carreira internacional dele pro Bayer Leverkusen. Foi. E agora tá no Porto. Então o Dorival teve também essa perspicácia aí de, nesse momento em que ele não ia ter muito tempo para inventar coisas diferentes e tal, apostar também naqueles jogadores que ele já conhecia. Ele tem o Fabrício, o Bruno e o Beraldo, um destro, um canhoto. Foi campeão brasileiro com um, campeão de Copa do Brasil com outro. Tá resolvido o problema para ele, né? Agora, gente, era uma emergência, era um Sim. adversário muito pesado, muito grande. Mas eu não consigo imaginar uma seleção brasileira fugindo desse pragmatismo, porque essa é a maneira do Dorival trabalhar. E funciona bem. Funciona bem. O Dorival nunca foi um técnico de invenções, de sofisticação tática. Ele é um revolucionário, né? Ele faz bom convencional. Muito, muito. E trabalha o grupo muito a favor, né, dele. Isso é uma grande virtude. O que eu quero falar sobre essa
grande atuação da seleção brasileira diante de uma equipe muito forte, que é a seleção da Inglaterra. E queria dar meus pitacos aqui sobre essa vitória por 1-0. Gol do Endrick, né? O garoto tem estrela, definitivamente, né? Entrou no lugar do Rodrigo, não era o jogador que eu teria tirado, eu acho que o Rodrigo é essencial nesse time do Brasil, né? Rodrigo que alternou ali o posicionamento dele no jogo, né? Ora jogando como um centroavante, isso aconteceu no Real Madrid, a gente vai falar mais sobre isso aqui, ora jogando como um ponta de lança, né? O técnico Dorival Júnior fez duas mexidas que num primeiro momento, com as quais num primeiro momento eu não concordei, que foram as saídas do Paquetá e do Rodrigo para as entradas do Andréas Pereira e do Endrick, né? Eu teria colocado o Andréas e o Endrick, mas eu teria tirado o Rafinha, colocado o Rodrigo para a ponta direita, o Endrick como centroavante, ele entrou assim, e por outro lado, do outro lado, né, teria tirado de repente o Bruno Guimarães para colocar o Andréas Pereira junto com o Paquetá, né? Mas o Dorival sabe o que faz, o Dorival sabe das coisas, mexeu bem no Brasil, mas essa história precisa ser contada desde o início do jogo, né? Quando o Brasil entrou num esquema claramente para ter uma transição mais rápida do seu campo para o ataque. Ele não jogou no Losango, que marcou época no Flamengo, né, com aquele time do Flamengo, Dorival, que ganhou a Copa do Brasil e Libertadores em 2022. Ele jogou com Rafinha pelo lado direito, como um ponta direita mesmo, Rodrigo mais centralizado e Vini Júnior pelo lado esquerdo, com os dois jogadores do Real Madrid se movimentando bastante, né, muita movimentação dos dois jogadores. Um meio-campo de muita força, com Bruno Guimarães sendo o primeiro homem de meio de campo, cabeça de área, João Gomes um pouco mais à frente. Como jogou o João Gomes nessa partida? Nossa Senhora, jogou demais. Certamente o Wolverhampton ficou pequeno para ele. E o Lucas Paquetá, que fez um primeiro tempo muito bom também, sendo um jogador responsável justamente por dar esse passe de velocidade para o ataque da seleção brasileira. Só que muita coisa morreu ali nos pés do Rafinha, né? O Rafinha, para mim, não fez um bom jogo. E no sistema defensivo, o Brasil tinha um Bento, muito seguro, Danilo, que para mim fez uma partidaça, Fabrício Bruno, partidaça, jogou muito, evitou um gol certo do Oli Watkins, centroavante do Aston Villa, Beraldo, jogaço, e o Wendel também. Defesa foi muito bem. Os dois laterais da seleção não subiam tanto, por isso o Dorival fez questão de jogar com um ataque muito veloz, né? Abrindo bastante o campo. O Wendel subindo mais do que o Danilo, né? O Danilo funcionou quase que como um terceiro zagueiro pelo lado direito. E a Inglaterra atacava justamente por ali, bastante, né? Com as subidas do Ben Chilwell, um jogador que é do Chelsea, né? Apareceu muito bem no Leicester, mas o Chelsea não consegue se firmar. Arriscou os dois chutes de forma bizonha, né? Fez um cruzamento também muito ruim. O Anthony Gordon, um ponta esquerda do Newcastle, que era do Everton, acabou sendo contratado pelo Newcastle, e o Oli Watkins centralizado com o Phil Foden aberto pelo lado direito, como ele joga no Manchester City, né? Se o Bukayo Saka tivesse jogado, atleta do Arsenal, muito provavelmente o Foden iria pelo lado esquerdo, né? E a Inglaterra começou a bombardear aquele lado direito defensivo da seleção brasileira. Mas o Brasil se segurou bem. Eu acho que a única jogada mais complicada para a seleção brasileira, e isso o técnico Dorival Júnior vai precisar melhorar, é a jogada no segundo pau do lado direito defensivo do Brasil, em cima do Danilo, né? O Danilo que joga como um zagueiro na equipe da Juventus. A Juventus joga com 3 zagueiros, Gatti, Bremer e Danilo. Danilo mais pelo lado esquerdo. Então ele tem já esse cacuete de ser um defensor, de ser um jogador que pode rechaçar a bola alta no segundo pau ali pelo lado direito, mas teve algum problema, né? E eu falava sobre essa questão do lado direito da defesa brasileira, o Bellingham caía muito por ali também. Então, como o Rafinha é um jogador que não marcava muito na saída de bola do adversário, tampouco recuava para ajudar o Danilo, a Inglaterra teve espaço para atacar por ali. Do outro lado, o Phil Foden
foi facilmente anulado pelo Wendel, né? O Wendel, aliás, que vem sofrendo nos últimos jogos, né? Com pontas direitas, né? No jogo contra o Arsenal, por exemplo, ele teve pela frente o Bukayo Saka e cuidou muito bem do jogador do Arsenal. O Bukayo Saka, para mim, é um dos melhores pontas direitas do futebol mundial. E cuidou muito bem do Saka naquele jogo no Emirates, tá? O Porto acabaria sendo eliminado nos pênaltis, com o Wendel desperdiçando uma cobrança. Então, ele se mostra um belíssimo lateral para guarnecer o setor e criar jogadas, não necessariamente pela linha de fundo. Isso ele pode deixar com o Vinícius Júnior, mas construindo o jogo pelo meio, como fazia mais ou menos o Alexandro, né? Um jogador que ajudava muito na construção do jogo também. Então, no primeiro tempo, o Brasil criou 3 grandes oportunidades. Paquetá chutou na trave, Vinícius Júnior chutou para que o Kyle Walker, né, salvasse uma bola praticamente em cima da linha. O Rodrigo teve uma oportunidade também no primeiro tempo. E o Kyle Walker acabou saindo machucado, né? Ali por volta dos 20 minutos do primeiro tempo, entra o Konsa, que é o lateral mais de guardar espaço. Não ataca muito, tanto assim quanto o lateral do Manchester City, né? Aí o Brasil passou a ter mais facilidade também. No segundo tempo, o Brasil controlou o jogo. Eu não vi em nenhum momento assim, a Inglaterra levar muito problema ao time brasileiro, né? O goleiro Bento. Acho que o Brasil sofreu mais ali na primeira metade do primeiro tempo. Na segunda etapa, acho que o Brasil não sofreu absolutamente nada. E aí o técnico Gareth Southgate foi fazendo algumas alterações, tirou o Bellingham para colocar o Jarrod Bowen, bom ponta-direita do time do West Ham, né? Mais uma vez aí a gente destaca o posicionamento e a atuação do Wendel, centralizando o Phil Foden, que já jogou assim quando o Kevin De Bruyne estava machucado, por exemplo, jogou assim também na final da UEFA Champions League. Então foi uma Inglaterra que trocou peças e trocava jogadores de posicionamento contra um Brasil que na segunda etapa não, já era muito mais claro o desenho. Ele abriu mais o Vinícius Júnior, tinha o Rafinha aberto pelo lado direito, o Rodrigo fazendo esse papel de centroavante, ora centroavante, ora ponta de lança, e o Paquetá atrás, só que o Paquetá acho que cansou. E aí entra o Andrés Pereira, entrou muito bem no jogo, tanto que ele dá o lançamento para o Vinícius Júnior chutar, para o Pickford defender e o Endrick fazer o seu primeiro gol, né, tornando-se o 4º jogador mais jovem a marcar um gol com a camisa da seleção brasileira. Nova, porque hoje nós tivemos a estreia do Bento, a estreia do Fabrício Bruno, a estreia do Beraldo, o Wendel, depois de muito tempo, voltou à seleção brasileira, a estreia do João Gomes, a volta do Paquetá, sem contar aí com os demais jogadores que estavam em campo. Então era muita coisa diferente, pouco tempo de treinamento. E o Dorival Júnior conseguiu colocar em campo uma equipe que enfrentou e foi melhor em boa parte do jogo e mereceu vencer a Inglaterra dentro de Wembley. Então é um início extraordinário do Dorival Júnior à frente da seleção brasileira. E passa um recado muito importante, principalmente coroado com o gol de Endrick, o mais jovem jogador a marcar um gol no estádio de Wembley. Achei que a seleção brasileira foi muito bem. E vou fazer aqui uma análise setor por setor. Dorival arrumou muito bem a equipe. O Brasil teve dificuldades para sair jogando, ficou encurralado lá na defesa com a marcação alta da Inglaterra no início do jogo, nos primeiros momentos do jogo, mas depois conseguiu sair com movimentação e a atuação brilhante do Paquetá, que será um dos destaques da partida. Vamos lá. O Brasil começou com Bento, estreando aí no gol da seleção brasileira, né? Em Wembley. Danilo, muito experiente. Fabrício Bruno estreando, Beraldo estreando e o Wendel voltando. O sistema defensivo do Brasil foi muito bem. Todos eles foram muito bem. O Bento, quando foi acionado, foi muito bem. Os dois laterais
tiveram uma atuação destacada. O Danilo talvez tenha feito a melhor partida dele com a camisa da seleção brasileira, hein? O Wendel também muito seguro, aparecendo no ataque, marcando bem. E achei agradabilíssima surpresa a dupla de zaga composta por Fabrício Bruno e Beraldo. Eles mostram que têm qualidade para permanecer ali. São zagueiros que se completam. O Beraldo é um pouco mais técnico. O Fabrício Bruno, ele é mais rápido, ele é mais de imposição, ele é muito bom na bola aérea, ele é mais xerifão, mas eles formaram uma dupla de zaga muito interessante. Gostei muito do que eu vi do sistema defensivo brasileiro. Todos foram muito bem. E essa defesa do Brasil deve muito a um cara, o multi-homem, João Gomes. Como joga o João Gomes protegendo a defesa? Impressionante. Como ele corre, como ele se multiplica, como ele marca, como ele protege o sistema defensivo, como ele ocupa todos os espaços. Então, eu elogiei a defesa e já entrei no meio-campo porque João Gomes teve uma participação fundamental no sistema defensivo brasileiro. Não só ele. O meio-campo do Brasil foi um deboche. Enquanto estiveram em campo João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, juntos, eles foram muito bem. E o Dorival mostra que tem aí um trio que pode ser completo no meio-campo. Porque o Paquetá, muitas vezes, acostumado com o ritmo, com a intensidade da Premier League, voltava e ajudava, fazia falta, parava a jogada, marcava muito, até às vezes exagerou um pouco, mas ele foi muito bem também na reposição, na composição defensiva. E quando tinham a bola no pé, o Bruno Guimarães e o Paquetá jogaram muito. O Paquetá, então, foi uma luz que surgiu em termos de criatividade. Nosso futebol que andava tão pobre na criação de jogadas. Paquetá fez um jogo de altíssimo nível. Assumiu uma liderança dentro de campo e foi muito bem. Meio-campo, um show. João Gomes, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá. No ataque, achei que Rafinha foi um jogador que deixou a desejar na seleção brasileira. Não fez uma boa partida. Rodrigo, uma movimentação muito interessante, taticamente muito importante, mas o Rodrigo, à exceção de uma jogada logo no início da partida, que ele veio arrancando, driblou e chutou para o gol, ele não brilhou muito. Achei o Rodrigo taticamente importante, mas discreto. Jogou bem, mas inferior aos outros que eu citei aqui, como Bruno Guimarães, Lucas Paquetá. Vinícius Júnior, ele não foi nem perto daquilo que ele é no Real Madrid. Ele não estava bem. Em duas ocasiões, uma no primeiro tempo, outra no segundo tempo, ele não conseguiu dominar uma bola, na outra ele escorregou, estava visivelmente triste e visivelmente tenso no jogo, o Vinícius Júnior. Mas ele é um cara tão especial como jogador, que ele, mesmo não estando bem, ele teve uma grande chance no primeiro tempo, tirou a bola do goleiro Pickford, mas ele tocou muito fraco nela. Deu tempo do Walker chegar e cortar. Mas ele é muito perigoso, ele cria situações, ele aparece muito, ele incomoda o adversário o tempo todo. E no gol do Endrick, o Vinícius foi fundamental na jogada, porque depois de uma linda bola do Andreas Pereira, ele escorou, protegeu em cima do zagueiro, saiu na cara do gol, tentou o gol,
não conseguiu, o goleiro desviou e sobrou nos pés do menino, que tem uma estrela maravilhosa e é um talento incrível, o Endrick, e ele empurrou para a rede. Então, o Vinícius e o Rodrigo não brilharam como brilham no Real Madrid. E o Rafinha, na minha opinião, foi mal. Eu fico imaginando a hora que o Vinícius e o Rodrigo conseguirem jogar na seleção, ficarem à vontade como eles ficam no Real Madrid. Aí, meus amigos, o nível de atuação da seleção brasileira vai aumentar ainda mais, vai aumentar muito. O Endrick